Olá, gente! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma questão que é muito relevante, tanto para um processo de avaliação diagnóstica, quanto num processo terapêutico na condução autista de diagnóstico tardio. E para a gente conversar sobre isso, eu vou resgatar algumas máximas faladas do tipo: não parece ser autista, você olha nos olhos, você tem vida social. Nós precisamos ter uma visão um pouco mais ampla e precisamos principalmente despertar dentro de nós uma sensibilidade e uma empatia sobre a ação, sobre o comportamento da pessoa de diagnóstico tardio dentro da sua rotina. A questão da condição autista, do diagnóstico tardio, especificamente no nível 1 de suporte, ela não pode estar atrelada ao que o indivíduo faz, mas principalmente a como ele realiza a sua atividade e principalmente um desdobramento fundamental. Qual é a consequência que a realização dessa atividade gera no indivíduo? Então, eu genericamente vou colocar uma pessoa aqui e vou, na periferia, distribuir as várias interações e ações que esse indivíduo tem. Trabalho, escola, família, o âmbito social e as rotinas do dia a dia. Então, o que é observado no trabalho, por exemplo? Sim, muitas pessoas trabalham, executam as suas tarefas, porém, dentro do intervalo de horário da sua atividade, do momento em que começa ao momento que termina, esse indivíduo, no exercício da sua tarefa, carrega consigo permanentemente uma sobrecarga sensorial. Essa sobrecarga gera um estresse e esse estresse vão provocando pequenas crises ou crises maiores, fazendo com que esse indivíduo retorne para sua casa, executando a sua tarefa, realizando aquilo que tem que ter sido feito, porém no nível de exaustão altíssimo, muitas vezes em meltdown ou em shutdown, e isso trazendo dificuldades para o seu processo de relacionamento familiar e a condução do restante da sua rotina. Essa mesma dinâmica, ela também é relatada e descrita por muitos indivíduos no seu espaço de estudo, seja na escola, na universidade, no curso técnico. A dificuldade de relacionar-se com outras pessoas, a dificuldade de ter que conviver com imprevistos, o fato de se expor em apresentações de trabalhos ou ter que se colocar oralmente, fazendo com que muitas pessoas na condição autista larguem os seus cursos, inclusive cursos que os motivam, que despertam em si um interesse, por não conseguir trabalhar com essas questões. Largam os seus cursos, acabam tendo os seus trabalhos, a sua rotina, e novamente caem numa definição de senso comum que está fazendo e que está realizando. Nos eventos sociais, nós precisamos distribuir em dois grupos. Primeiramente, uma grande maioria de indivíduos na condição autista buscam evitar a questão social justamente para não passarem por essas questões de sobrecarga. Quando, então, ocasionalmente vivem momentos de relacionamento social, em atividades de lazer, alguns compromissos, o retorno para casa acontece num nível de exaustão muito grande, tá? Gerando meltdown, shutdown e principalmente no dia seguinte ou nos dias seguintes, uma ressaca social muito significativa. No espaço familiar, o indivíduo, ele muitas vezes demonstra o seu afeto de uma forma diferente, trabalha com a sua habilidade de contato de uma forma diferente, muitas vezes ele é cobrado, ele se cobra por não ter um comportamento padrão, vamos chamar assim, tá? E todo esse contexto, gente, somado durante 24 horas do dia, 7 dias na semana, 365 dias do ano, anos recorrentes,
nós vamos estar falando de uma pessoa que vive permanentemente, vou usar uma palavra genérica e que a gente pode ramificar ela sobre várias coisas, num processo de estresse intenso e contínuo. E esse processo de estresse intenso e contínuo gerando reações emocionais não saudáveis, fazendo com que esse indivíduo tenha sintomas recorrentes de quadros neuropsiquiátricos, como humor, ansiedade, entre outros, e chegando ao ponto desses sintomas se constituírem num efetivo diagnóstico, onde a condição autista eminente do indivíduo desde que nasceu, ela fica sobreposta a toda essa sintomatologia e o indivíduo adoece. Além do que? Além de várias alterações orgânicas, como um funcionamento irregular do intestino, processos alérgicos recorrentes de pele, um sono que naturalmente na condição autista ele é irregular, potencializado, tá? Alterações do nível de glicose, resistência à insulina, alterações significativas do ciclo menstrual. Então, assim, nós precisamos gerar uma sensibilidade e pedir a permissão para o indivíduo na condição autista de nós adentrarmos ao seu mundo, ao seu universo e sentirmos aquilo que esse indivíduo sente na rotina que ele vive, tá? A partir daí, nós vamos poder, junto com essa pessoa, construir uma condição de vida de qualidade, minimizarmos uma intensidade muito significativa, tanto as alterações emocionais quanto as alterações físicas, e efetivamente poder oferecer a essas pessoas uma qualidade de vida significativa. Nós precisamos nos ater a isso. Nós precisamos ter essa consciência. Nós não podemos mais cair no engodo e na armadilha de dizer que o autista de diagnóstico tardio, nível de suporte 1, ele não é autista, ele não tem problema, ele tem uma vida perfeita e maravilhosa, tá? Isso é uma mentira. Isso é uma conveniência do senso comum, querendo fazer com que esse indivíduo neurodivergente efetivamente incorpore a máscara da pessoa neurotípica. Isso é burlar a ciência, isso é burlar uma evidência, isso é querer tapar o sol com a peneira. Nós precisamos pensar muito sobre isso.